Graça e paz, amado líder. Nós queremos compartilhar com você algumas orientações para o estudo que será aplicado nesta semana, baseado no sermão que o pastor Diogo pregou no culto das 19 horas, nesse último domingo. O título é Apenas o Filho de um Carpinteiro. Nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos 53 a 58. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Como nós podemos ver, o título desse estudo está Apenas o Filho de um Carpinteiro. É que o povo de Nazaré, o povo que convivia com a família de Jesus, eles não compreenderam a divindade de Jesus. O viam apenas como filho de um dos moradores daquela aldeia, daquela localidade. E é pensando nisso que nós vamos refletir nesse estudo, que está na introdução assim. Para Jesus não foi fácil ser profeta em sua terra, diante das pessoas da sua casa e da sua família, apesar de ser admirado pelo que ele ensinava na sinagoga. As pessoas que o ouviam e se surpreendiam ao vê-lo falar com tanta sabedoria e viram os seus milagres, duvidavam dele e não queriam acreditar no seu poder, porque o conheciam como o simples filho de um carpinteiro e de Maria, cujos parentes moravam também em Nazaré. Jesus não fez ali muitos milagres e se tornou para eles um motivo de escândalo. Pensando nisso, nesse contexto, é que compartilharemos o estudo de hoje. O primeiro ponto que foi abordado aqui pelo pastor Diogo é: admiração sem respeito é bobagem, porque aquele povo não respeitava a Jesus como Deus, como o Messias que haveria de vir. Então, tinham admiração pela sua sabedoria, pelos poderes, mas não compreenderam que ele era o Messias. A questão está assim, o Evangelho gera aceitação. E entre parênteses no estudo está cura. Porque quando nós entendemos o Evangelho genuinamente, nós temos transformação de vida, cura dos traumas da alma. Mas pode também o Evangelho trazer rejeição. Jesus era a boa notícia, Jesus é o verdadeiro evangelho. E parece que houve rejeição na sua própria cidade. Então, a rejeição, ela causa ira, ela causa revolta, ela causa fúria. E aquele povo parece que ficou revoltado com alguém que se apresentava como o Messias que haveria de vir. Em 2 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo diz que haveria um tempo em que as pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você entende que vivemos esse conflito nos nossos dias? Qual deve ser a nossa postura diante da rejeição a Jesus? Bem, Paulo, quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo, parece que ele estava visualizando os nossos dias. Que hoje as pessoas querem ouvir apenas aquilo que agrada aos ouvidos. E muitas vezes a palavra de Deus ou o Evangelho de Jesus nos confronta com mudança, com algo que não é gostoso de ouvir. E quando alguém fala para nós algo a respeito de nós que nós não queremos ouvir, normalmente nós transferimos culpa e criamos uma barreira com essa pessoa. Parece que é isso que estava acontecendo ali em Nazaré. E aí, qual deve ser então a nossa postura diante de um momento em que nós estamos vivendo, em que há também uma oposição semelhante ao Evangelho de Jesus? Irmãos e irmãs, eu e você precisamos continuar crendo e pregando o Evangelho em sua integralidade. A solução para a vida de cada um de nós
está naquele que é o Messias, naquele que é a própria verdade e que veio e que pagou o preço em nosso lugar. Então eu imagino que essa questão vai gerar debate na sua célula, mas você precisa fechar então com essa ideia, que nós não podemos negociar princípios. A segunda questão, ou o segundo ponto do estudo está assim: a ridicularização como estratégia de diminuir a pessoa. Jesus trabalhava na carpintaria e os judeus tinham dificuldade em perceber que alguém vindo de uma família simples pudesse ser o Filho de Deus encarnado. Qual a sua opinião sobre pessoas que precisam ridicularizar outras para se destacar? Na verdade, quando alguém precisa pisar em outra para se destacar, essa pessoa é uma pessoa insegura. Ela não tem convicção de quem ela é, da sua verdadeira identidade. Então, para ela sobressair, ela denigre a imagem da outra. Em Cristo, nós temos a verdadeira identidade. Lembre-se que Jesus, ele nunca ficou se defendendo. As pessoas que falam muito de si mesmas são pessoas que por trás dessa máscara de perfeição está uma fragilidade. Deus tem um espaço para cada um de nós, nós não precisamos pisar em ninguém para nos destacar, não é? Mas parece que ali eles inferiorizavam, porque imagina, o Messias vindo de uma família de carpinteiro, do José, da Maria, que a gente convive aqui, não, o Messias deveria vir de uma família nobre. Mas Deus, ele pode usar pessoas muito simples. Na verdade, a humildade é uma característica que deve estar no coração de todo o cristão. A questão B desse segundo ponto está assim: e como você vê pessoas que criticam princípios do cristianismo nas páginas sociais? Como devemos reagir? Não dá, irmãos e irmãs, para nós irmos pelo caminho do politicamente correto. Há pessoas que, por medo de causar escândalo, elas falam aquilo que o outro quer ouvir. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos negar os princípios do cristianismo. Nós temos que ser firmes nessa palavra. Lembre-se que a própria palavra diz lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O que é tímido? Não é gente que tem um temperamento tímido. É gente que se intimida diante de reações contrárias ao cristianismo. E nós precisamos nos posicionar. Nós não temos que temer. O Senhor, ele está por nós e assim, ainda que corramos riscos, nós precisamos nos posicionar. A gente olha para a história dos discípulos e do próprio Cristo, eles não tiveram medo de ir até para a prisão por conta do Evangelho, mas se posicionavam. Então nós precisamos ficar com a palavra. O terceiro item: não espere elogios e nem honra. Comente o que Francis Chan disse. Ele disse o seguinte: durante a vida, eu me debati com o desejo de ser respeitado pelos outros. Em razão disso, por muitas vezes me escondi temendo a rejeição. Já houve vezes que fiquei muito irritado e desanimado com críticas. Só amadurece completamente quem é exposto a ataques. Para nos tornarmos como Jesus, precisamos de um Judas. Então, irmãos e irmãs, sempre vai ter um traidor, sempre vai ter alguém que se levanta contra nós. Nós temos que agir como Jesus. Jesus, ele rompia as barreiras pelo amor. Jesus, na cerimônia do lava-pés, lavou os pés de Judas como lavou de todos os discípulos. Sendo Deus, ele é presciente. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas por ter paz com o Pai e a convicção do seu caráter, ele tratou a Judas como tratou o outro. A forma como nós lidamos com as pessoas não depende do caráter do outro, depende do nosso caráter, que é o caráter de Cristo forjado em nós. Mas muitas pessoas têm esse medo, não é? De rejeição, esse medo que acaba levando a esconder, né? Como disse aqui Francis Chan, o desejo de ser respeitado pelos outros, né? Então ele ficava muito irritado com as críticas. Irmãos e irmãs, quando alguém fizer uma crítica a seu respeito, pense, quem que é esse crítico? É uma pessoa que tem vida com Deus, tem compromisso com Deus, é uma pessoa que conhece muito da palavra, é uma pessoa que tem uma vida reta e ilibada?
Então eu preciso dar atenção ao que essa pessoa está falando. Mas às vezes é uma pessoa que me vê como um concorrente, uma ameaça, alguém que tem uma questão pessoal. Então eu tenho que ignorar. Lembre que Jesus, ele nunca se defendeu. E a gente às vezes tem essa atitude terrível de querer ficar nos defendendo. Nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Então, continue tendo uma postura reta e ilibada, mesmo que hajam críticas. A questão B está assim: o que fazer quando você não é honrado, elogiado ou promovido? A questão é, continue a fazer. Continue a realizar aquilo que você tem convicção que Deus chamou a você para fazer. Quantas pessoas hoje estão fora de ministérios ou pararam sonhos no meio do caminho porque aceitaram uma crítica? Sabe o que é isso? É cair na isca de Satanás. Há pessoas que vivem mudando de igreja. Há pessoas que não têm firmeza em local algum. Por quê? Porque alguém, em algum momento, fez uma crítica e ele parou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer te usar onde Ele está te plantando. Então Deus quer usar você para ser agente de transformação em outras vidas. Quando você sai deste local onde Deus te colocou, sem ser por direcionamento de Deus, você está fugindo do chamado de Deus. Então muitas vezes Deus está querendo usar você para trabalhar nesse local, nesse ministério, sendo verdadeiro. Ou Deus pode estar usando esse ministério ou este local para trabalhar em seu coração. Mas quando você foge, você caiu naquilo que o diabo queria, ele não quer que você seja tratado, transformado. Então, ele tira a você desse lugar. As pessoas caem nessa cilada. Então, nem sempre alguém que é verdadeiro conosco, que nos confronta, ele é um agente do inimigo. Muitas vezes está sendo usado por Deus para nos moldar. E aí a gente tem que ter humildade, mansidão para aceitar esse tratar de Deus. Não pare. Deus te chamou para ser um líder de célula, um líder de ministério. Deus tem um projeto para a sua vida. Não desista. Por isso, a conclusão está assim. Diante das críticas, muitos abandonam seus ministérios ou sonhos. Mas hoje, fomos encorajados a nos posicionar. Apenas retorne a fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Eu quero orar por essa reunião dessa semana, declarando a palavra de vitória sobre você e a sua célula. Vamos orar? Pai, que essa mensagem possa impactar o nosso coração nessa semana nas células. Eu oro por cada um dos nossos líderes. Eu peço um espírito de ousadia, que possa ir para essa reunião como um vencedor. Pai, que esteja pleno do poder do alto e tenha nos lábios uma palavra de fogo para transmitir a mensagem que o Senhor tem para todos nós. Que possa haver uma interação na célula, uma participação resultando em milagres. Aceita, Senhor, o nosso clamor e ajude-nos a ganhar vidas para Ti. Eu abençoo cada líder, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Fique na paz. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Senhor Jesus.